Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, esteja com todos nós. Bem, antes de nós iniciarmos a exposição da noite, vamos fazer a nossa prece, Convido assim a todos que nós fechemos os nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, toda a equipe espiritual aqui do Pátio do Evangelho que dirige essa nossa reunião. Em agradecimento por nós podermos estar aqui reunidos para transmitir esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que eu possa receber as instruções necessárias para que as lições sejam transmitidas com amor, com carinho, que todos nós possamos compreendê-la e, na medida do possível, nós colocarmos em prática a nossa vida, o nosso dia a dia, para que cada vez mais nós possamos ter esse entendimento e seguirmos em frente a nossa caminhada, a nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim seu amparo, a sua luz e a permissão para darmos início a mais essa exposição da noite. Se conosco, que assim seja. Bem, gente, quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo à distância, pelo Facebook do Centro Espírita Pátio do Evangelho, compartilhado com o comunitário Vida Nova. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, dando continuidade aos trabalhos aqui da nossa casa, E hoje coube a mim, então, a responsabilidade de fazer a exposição desta noite. O nosso tema de hoje está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos falar do dever, que está no item 7, e a virtude, que está no item 8. Só lembrando que este tema agora, o dever, não é no sentido de alguma dívida contraída em banco, contraída de empréstimos, de uma compra, Não é aquele dever, mas sim os nossos deveres morais. É isso que nós iremos falar, então. Neste nosso tema de hoje, o dever, nos oferece profundas reflexões, principalmente nesses momentos em que a sociedade clama tanto pelos seus direitos. Nós vemos aí, quantas coisas acontecendo. A sociedade aí, então, clama pelos seus direitos. Não devemos esquecer que todos nós fazemos parte dessa sociedade. Cabe, então, nós fazermos a pergunta, Nos perguntarmos os principais motivos dos sofrimentos humanos. Quais são os principais motivos sofrimento humano, dos nossos sofrimentos, que abalam toda a sociedade, até onde o egoísmo é fator determinante deste processo. Será que o egoísmo faz parte desse transtorno, dessa ansiedade de nós buscarmos os nossos deveres? Nós vamos ver. O dever. Aí nós fomos lá buscar o seguinte entendimento. O nosso processo evolutivo do espírito, o nosso processo, quando esse toma consciência da sua imortalidade, quando nós, então, tomarmos ciência, da nossa imortalidade, das nossas potencialidades, é aquilo que nós somos capazes de fazer, mas que ainda nós não estamos fazendo. Eu sou capaz, eu tenho potencial.
e possibilidades, né? Aquilo, então, que eu consigo fazer. Nós sentimos, então, em nós a vontade de modificar, a vontade de nos transformar. Quando nós, né, nesse nosso processo evolutivo, nós sabemos que somos imortais, que temos possibilidades. Aí, então, nós começamos a pensar na nossa reforma, na nossa melhora, né? E nada melhor, né, do que estar aqui, encarnado aqui na Terra, né? Onde nós encontraremos as melhores oportunidades de trabalharmos para nós realizarmos nesse ideal, para nós nos realizarmos o nosso processo evolutivo. Aqui encarnado, né? Como nós sabemos, estamos aqui nesse processo evolutivo, na nossa melhora, na nossa transformação. Aí nós fomos lá no dicionário, né, para saber os deveres. Então, o dever é o conjunto das obrigações de alguém em absoluto, em completo, ou em determinada situação. Então, o dever é o conjunto das obrigações, né? Então, dever de obrigação ou preceito, ou uma regra, né, de deveres para com alguém. Nós temos deveres, cada um de nós temos os deveres para alguém, né? Aonde? No serviço, nas provas de respeito, de afeição, que é a obrigação de lhe prestar ou de dar. Então, lá no dicionário, são esses deveres, são as nossas obrigações para com o outro. E na vida moderna, essa palavra parece-nos pouco usada. Talvez por significar a obrigação de um para com o outro. É muito pouco usada. Que vai assim, quando eu falei do orgulho, do egoísmo, fere o nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa ânsia de liberdade, né? Então, esse termo, o dever, parece que está assim meio pouco usada, né? Mas nós ainda, egoístas e orgulhosos, ainda a gente não consegue, né, para praticar esses deveres de um para com o outro. Todavia, em todo lugar onde haja pessoas se relacionando, qualquer lugar, partilhando de algo em comum ou simplesmente próximas, existem, então, os deveres de uns para com os outros. Aqui, nós estamos aqui, né? Nós temos os nossos deveres de um para com o outro. Na rua, no supermercado, na sociedade, onde quer que nós estivermos, nós temos, né? Existem esses deveres de um para com o outro. Enquanto nós não conquistarmos o ideal de amar ao próximo como a nós mesmos. Foi o Mestre Jesus que nos falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Enquanto nós não conquistarmos esse ideal de amar o próximo como a nós mesmos, o que nos levará a querer fazer a ele tudo que somente queremos para nós. Fazer ao outro, né, tudo aquilo que nós queremos que o outro faça conosco. Esse é o ideal, então, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? O cumprimento dos deveres é um importante passo. Nós cumprimos os nossos deveres, é um passo a mais que nós vamos dar para o nosso crescimento espiritual. É isso que nós precisamos conquistar, esse ideal de amar, né, ao próximo. Então, é difícil, né? É difícil, nós estamos aqui nesse caminho, nesse processo evolutivo. Então, para nós, né, ter o nosso crescimento espiritual, nós precisamos, então, de conquistarmos esse ideal de amar ao próximo como a si mesmo. Ao nosso ver, o dever para com o outro, né, como são também conquistas do homem civilizado, são as nossas conquistas, né, é o reconhecimento de que todos somos iguais, né, todos nós somos iguais, perante as leis aqui e perante Deus, né.
Todos nós somos iguais. Estamos todos nós envolvidos em um mesmo processo de evolução. Estamos aqui nessa evolução individual de cada um e também a coletiva, que nós fazemos parte dessa sociedade, né? Nós precisamos, né, dar as mãos uns aos outros nesse processo evolutivo. Nós precisamos disso, né? Evoluir, né? Evoluir individualmente e coletivamente. Há várias formas de deveres tão bem descritos por Leon Denis no livro Depois da Morte. Então, nesse livro do Leon Denis, Depois das Mortes, ele nos dá várias formas de deveres. Vamos ver, então? O dever para com Deus. Na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. Nós buscarmos, né, este conhecimento, buscarmos o entendimento das leis de Deus e nos esforçarmos cada vez mais de entender e praticar. E as leis divinas são essas. Quer ver? A lei de adoração. Não vamos aqui explicar uma por uma, né, para não tomar muito tempo, mas uma próxima oportunidade eu garanto para vocês que eu venho aqui explicar uma por uma. A lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. Eu acho que de domingo nós estamos, né, falando desses ensinamentos aqui. A lei de sociedade, a lei de progresso, que é o tema que eu vou falar domingo, né, que já está aqui, nós vamos ter esse entendimento. Lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis divinas, que nós precisamos, então, ter o conhecimento dessas leis, conhecê-las, não só conhecê-las, nos esforçarmos cada vez mais na prática delas, né? E isso vai nos ajudar muito e muito. O dever para consigo mesmo. Se nós não tivermos o dever para conosco mesmo, como é que fica, né, gente? Nós precisamos ter esse dever conosco mesmo, que consiste no respeito a si próprio, nos respeitarmos, né? Em governar com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e belo. Nós, né, precisamos, né, nos governar, nós precisamos ter o direcionamento da nossa vida, sabermos o que é certo e o que é errado, né? Para, então, que nós possamos, né, ter esse respeito para conosco mesmo, porque se nós não tivermos respeito conosco mesmo, nós vamos respeitar quem, né? O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações e das funções exercidas. Todos nós, hoje nós não estamos exercendo uma função profissional, mas nós já fomos profissionais. Nós, a cada profissão, nós temos que exercê-la, né, conscientemente, né? Porque nós estamos ali exercendo a nossa profissão profissionalmente, tem alguém nos pagando, né? Tem alguém que nos paga. Então nós devemos ter a consciência de fazer as obrigações, que a função não é exercida para todos nós. Nós devemos ter essa consciência, de saber que muitos, né, que eu já trabalhei muito em indústria, muitos falam, não, deixa para lá. Ele não está exercendo conscientemente, cumprindo conscientemente os seus deveres. Né? Os deveres familiares, que quanto melhor compreendido e cumpridos, concorrem para que a família seja, de fato, o núcleo facilitador do desenvolvimento do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. É a nossa família, é o nosso porto seguro. É ali que nós vamos, né, encontrar entre nós ali este amor, né, para que depois que nós já compreendemos o amor entre nós, nós precisamos, então,
expandir para a sociedade. É difícil? A gente né? Que nós estamos lá na família certa para corrigirmos, né, as coisas que nós fizemos no passado. Nós estamos lá juntos para isso. Né? Então, esses deveres familiares, né, vai contribuir muito para o nosso desenvolvimento, né, entre todos nós. Agora eu vou falar do dever moral. É a lei da vida. A moralidade é a lei da vida. É a obrigação moral da criatura para consigo mesma e para com o próximo, como nós já falamos. É essa obrigação que nós temos conosco, né, moralmente, e também para com o nosso próximo. A lei moral sinaliza ao ser humano, sinaliza para todos nós, o que deve ou não fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós, então, nos afastamos, né, das leis divinas, nós não seremos felizes. Nós, cada vez mais, vamos tropeçar, vamos cair, né, vamos ficar nesse lenga-lenga, que diz o outro aí, e não crescer, e não evoluir. Né? Então, a lei moral sinaliza para todos nós, né, se nós nos afastarmos, né, nós vamos ser infelizes. Ela é a diretriz verdadeira para a felicidade do homem. É dessas leis que nós, né, temos o direcionamento para buscarmos a nossa felicidade. Quem de nós não quer ser feliz, né? Precisamos dar continuidade nesse estudo, da moral, que sinaliza para todos nós, né, o que nós devemos ou não devemos fazer. O dever é responsabilidade no conjunto das determinações da lei moral. Olha aí. O dever é a responsabilidade no conjunto, né, das determinações da lei moral. Regra pela qual o homem deve conduzir-se, primeiro, consigo mesmo. Nós precisamos, né, ter o direcionamento da nossa vida. E depois, consequentemente, nós vamos, então, ajudar os nossos semelhantes, que é o que nós precisamos. Nós estendemos a mão, alguém que está na nossa frente vai nos ajudar, nós estendemos a mão atrás, quem estiver atrás, nós iremos ajudar. Então, primeiro com nós mesmos e depois com os nossos semelhantes. O dever inspira grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Entusiasmos são aquela alegria intensa, né? Aquela dedicação. E os sacrifícios. Renúncia voluntária, quando nós estamos nos sacrificando para o bem nosso e para o bem do nosso próximo. Renúncia voluntária a desejos, vaidades e interesses pessoais em prol do bem comum, do progresso espiritual e da prática do amor ao próximo. Isso quando nós estamos nos sacrificando, né? Renunciar desejos, vaidades, interesses pessoais em prol do bem comum. É difícil? É. Ninguém está falando que aqui é fácil, eu vou fazer essa renúncia, né? Deixando os nossos desejos de lado. Não é fácil, não. Mas é em prol do bem comum. Os devotamentos é visto como uma qualidade essencial para o progresso espiritual. Sendo um dos pilares da caridade. Dedicação entrega a uma causa, a pessoa, sem buscar o benefício próprio. É nós, né, fazermos para o nosso próximo sem buscar aquele não, eu fiz, né, querer se vangloriar. Então, gente, nós buscarmos, né, esses pilares, né,
que faz pilar da caridade o devotamento. Então, qualidade para o nosso progresso espiritual. O dever moral, então, ele não é idêntico para todos, variando de acordo com o grau evolutivo de cada um. Cada um de nós estamos num grau evolutivo. Então, por isso que ele não é, você faz isso que é igual para todo mundo. Não, gente. Cada um está num grau evolutivo, né? Ele vai ser de uma forma, né? Para cada um de nós. Por mais obscura, por mais confusa, né? Que seja a criatura, que seja a pessoa, né? Por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever cumprido enobrece a sua vida. Por mais que pareça a sua sorte, aquela bem, né? Mas o dever cumprido, né? Enobrece a sua vida, esclarecendo a razão e fortalecendo cada vez mais a sua alma. Por mais confusa que seja essa pessoa, né? O dever moral, ele dá calma interior, serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra, e que podemos experimentar mesmo estando em meios a grandes provações e infortúnios nas nossas adversidades, né? Quando nós estamos passando aqui por provações, dessas adversidades que todos nós passamos, né? A cada etapa da vida nós passamos por dificuldades, né? Por essas provações, né? Então, o que é o dever moral nos traz? A calma interior. Aquilo que nós podemos pensar, falar, não, eu vou vencer, eu vou crescer cada vez mais. Ele nos dá essa calma interior. E as leis morais, como nós já falamos, né, é a lei moral também. O cumprimento do dever moral. É difícil, né? Bem difícil o cumprimento dos nossos deveres morais, por se achar em antagonismo. Ele sempre vai estar em conflito, né? Com as atrações do interesse, dos nossos interesses, né? E do nosso coração, da nossa vontade. Nós vamos ter sempre essa dificuldade, né? Porque está em jogo aí, ele é antagônico, né? Tem esses conflitos de atrações do interesse, né? Interesse material, né? De querer comprar isso, comprar aquilo, os nossos interesses. E do coração, né? Deixa que venha essa coisa, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Então, gente, é difícil o cumprimento, né? Por causa que ele achar sempre em conflito. Por não ter testemunhas das suas vitórias. Nós estamos, né, caminhando na nossa jornada, não temos testemunho das nossas, só nós mesmos, né? Por não ter repressão às suas derrotas. Quando nós tivermos em derrotas, nós não temos, né? Para nossa, como que faz, né? Por que eu? Por que só eu, né? O que nos obriga ao cumprimento do dever? O que é que nos obriga? Os deveres sociais, legais e profissionais, como nós já vimos, né? São as leis e os costumes sociais que a gente nos obriga ao nosso dever, né? E os deveres morais, a nossa consciência e a vontade de querer fazer. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec pergunta assim: onde está escrito as leis de Deus? Os Espíritos responderam: as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Está aqui, na nossa consciência. As leis de Deus estão aí. Basta
nós querermos, né, buscar esse entendimento. O dever. Onde que ele começa? Se nós quisermos, né, ter esse entendimento, onde que o dever vai começar? Será que ele começa a partir desse ponto, a partir daquele, do outro? Vamos ver? No ponto em que ameaçamos a tranquilidade e a felicidade do próximo. É ali, naquele ponto, né, que nós estamos ameaçando a tranquilidade e a felicidade do nosso próximo. Ali começa os nossos deveres. E onde que ele termina? Boa pergunta, onde que termina os nossos deveres? Né? No limite que não desejamos que se transponha com relação a nós. Né? Se eu não quero transpor lá do Valdir, eu também não quero que ele também transponha o meu. Né? Então, a gente vê ali, né? Quando tem o meu direito, começa o seu. Quando termina o seu, começa o meu. E vai assim, vamos sucessivamente. Né? A providência divina criou todos os homens iguais. Todos nós fomos criados iguais. Para a dor, para as nossas passagens aqui, né? Para os nossos sofrimentos, as nossas provações, e também para a felicidade. A providência divina nos fez isso, né? Nos deu essa oportunidade de sermos iguais. E qual que é a finalidade, né? A providência divina criou todos nós iguais, tanto para a dor quanto para a felicidade. Que sejamos instruídos pela experiência comum, tanto na experiência da dor como na experiência da felicidade. Então, nós fomos criados para instruirmos, né? Para nós buscarmos essa experiência comum. Que não alegue ignorância dos efeitos do mal. Né? Então, eu falo assim, não, eu não sei. E eu não conheço, não sei porquê. Sabe sim, se nós fomos criados todos iguais, né? Não podemos alegar ignorância dos conhecimentos. Né? E que não pratique o mal. Tudo isso que nós vamos aprender para nós não praticarmos o mal. Estarmos sempre traçando no caminho do bem. E aquele que cumpre o seu dever, ele ama a Deus mais do que as criaturas. Amar ao nosso Criador, né? Mais do que as criaturas. Ama as criaturas mais do que a si mesmo, cumprindo os nossos deveres. Né? Então, gente, esforçamos-nos, pois, em cumprir bem todos os nossos deveres, com discernimento, com conhecimento, disciplina, a fim de que, num dado momento, nós percebermos, realizando-os com alegria e com prazer. Esse é o nosso esforço, né, para cumprir bem os nossos deveres. Um dia, com conhecimento, com certeza, um dia nós estamos realizando ele espontaneamente, né, com alegria e com prazer. Mais tarde, a autoeducação. Nós autoeducarmos. Nós sabemos que essa autoeducação é lenta. Né? Varia de cada um, né, que querer se evoluir. Né? E quando nós estivermos, então, nesse novo estágio, eles deixarão de ser deveres para serem ações espontâneas do amor em nós. Então, quando nós nos autoeducarmos, é lento. E nesse novo estágio que nós estivermos na nossa jornada, na nossa vida, eles deixarão de ser deveres, né, para que as nossas ações sejam sempre de amor em todos nós.
Quando o homem cumpre seus deveres com alegria, quando nós cumprimos os nossos deveres com alegria, eles se transformam na alegria de todos nós, né? Quando nós cumprimos com alegria, nós, essa alegria se transforma em nós. Bem, gente, dos deveres seriam isso, né? Agora vamos ver um pouquinho das virtudes. Ainda temos um minutinho. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo, de uma pessoa. Virtude é a disposição de um indivíduo em praticar o bem. As virtudes, né, de nós praticarmos o bem. Não apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Se nós praticarmos essas nossas virtudes, mais adiante nós vamos ver quais são, com toda certeza nós estaremos nos caminhos do bem. Significado de virtude. Para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas, alcançadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Então, são qualidades que nós efetivamos, que nós alcançamos pelo hábito de repetir as coisas, tendo como base a atuação simultânea, inteligência e querer fazer. São as virtudes que regulam os atos humanos, onde ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Entretanto, os teólogos cristãos consideravam as virtudes como uma concessão divina, jamais uma conquista evolutiva do espírito. Depois eu vou explicar isso. Os teólogos cristãos são estudiosos que se dedicam ao estudo da teologia cristã, buscando compreender, explicar e defender a fé cristã através da análise da Bíblia e da tradição cristã. Então, os teólogos, eles não acham que é uma conquista do Espírito, eles acham que é uma concessão divina. Então, será que Deus deu para um, não deu para o outro, deu mais para um, mais para o outro? Será que nós podemos entender isso como uma concessão divina? Será que... Vamos buscar lá no Emmanuel para ver o que ele nos fala. Aí Emmanuel fala assim: as virtudes se adquirem em geral por meio de provações e repetidos aprendizados, nas sucessivas experiências reencarnatórias. Veja aí, mudou tudo, né? Mudou tudo. É por meio das provações, dos nossos aprendizados através das reencarnações. Quando nós viemos aqui, nós aprendemos. Isso não é perdido. Nós voltamos e vamos aumentando esse nosso conhecimento, Pois a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus. Olha aí a diferença, Deus concede, sim, a cada um de nós a oportunidade de nós buscarmos através das experiências reencarnatórias, buscarmos as nossas virtudes. Nós a conquistamos. Não é uma concessão, Concessão no sentido de nós buscarmos através do nosso trabalho, da nossa dedicação, essas virtudes. Concedido por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora, eterna, aquisição do Espírito nas estradas da vida. Da nossa aquisição.
na nossa jornada. Incorporada eternamente aos seus valores. Incorpora em nós. Conquistados pelo trabalho no esforço próprio, no esforço de cada um. É uma conquista, não é uma concessão. E nós vamos conquistando através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação. A virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós vamos lá no Evangelho, tem lá os homens de bem. Aí você vê bastante coisas para nós compreendermos, né? Então, quem quiser se aprofundar mais, lá no Evangelho, eu não sei qual o capítulo, mas que tem lá, que fala do homem de bem. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 893, ele fala assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual que é a mais meritória? As virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, todas as virtudes têm seu mérito, né? A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada, na caridade. Através da caridade é a virtude que tem mais mérito, né? A mais meritória de todas. Porque você sendo caridoso, você conquista todas, né? Aí são algumas das virtudes nossas, né? Então, moderação, tolerância, delicadeza, paciência, amor, serviço, gratuidade, cortesia, perdão, responsabilidade, honradez, justiça, generosidade, criatividade e tantas outras, né? Nós vemos aqui, então, a Madre Teresa de Calcutá e o nosso querido Chico. A virtude real, aquilo que é real. Quais são os sinais quando nós conquistarmos a virtude real? Desinteresse. Faz as coisas sem desinteresse. Esquecimento de si mesmo. Esses daqui fizeram isso, né? Mas ainda nós, estamos distantes ainda, né? Mas é isso que é a virtude real. Modéstia. A virtude falsa. Quais são os sinais da virtude? Nós vemos a virtude real. E a virtude falsa, né? Quais são os sinais? De novo, o orgulho aí, né, gente? O orgulho, vaidade, egoísmo, né? Esses sinais aí que tem a sua ostentação da sua virtude, né? Eu sou caridoso, eu fiz uma doação para não sei o que, põe jornal, põe em todo lugar, né? Ostentar a sua virtude. E quem faz isso, aparência do que não é, né? Somente aparenta que é caridoso, mas não é. Reflexão. Françoise Nicolas Madeleine. Se a virtude, assim, bem compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã, verdadeiramente espírita, que vos concedo, que eu estimulo vocês a consagrar-vos, a vocês dedicar nessa virtude. Afastai, porém, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Isso foi lá em Paris, 1863. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, com toda certeza, né? Pelo orgulho é que a humanidade tem se perdido, né? Quantas coisas nós vemos aí que por orgulho a humanidade está se perdendo. E pela humildade é que um dia ela se redimirá. Isso é do... Fazer o bem sem olhar a quem. É uma das mais belas virtudes que o ser humano pode ter.
fazer o bem sem olhar a quem. E para nós encerrarmos, né? A cada minuto que você passa triste, você deixa de viver 60 felizes segundos. Né? Pensemos nisso. Bem, gente, é isso que eu tinha para passar nessa segunda-feira fria, né? Chuvosa, mas estamos aqui, né? E eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado pela atenção.